Bom, então o zagueiro pedido pelo Crespo, que jogou no Barcelona, ele tá livre no mercado e o São Paulo pode assinar com ele a qualquer momento. Vou te explicar pra você quem é esse zagueiro aí. Barcelona, Fluminense, Shakhtar. Vem que você vai ter uma surpresa muito bacana. Tem umas notícias agora envolvendo o Juan Dinenno e em relação ao André Silva, que acho que também vai dar o que falar aqui em coisa positiva demais. Uma disputa sadia dos caras ali pela vaga de centroavante titular do São Paulo, mas o Dinenno com algumas características impressionantes, coisa que pode fazer muito bem para o time do Tricolor Paulista. A eterna discussão entre Alisson, Pablo Maia e Marcos Antônio também ganha força. A volta de Lucas Moura e Ferreirinha com páginas novas aqui para nós abordarmos, tratarmos aqui hoje. O Igor Vinícius já deu o que falar no Santos, lá tem cara criticando, falando que o Santos odeia sua torcida. Deixa eu trocar uma ideia com vocês sobre tudo o que está rolando no São Paulo Futebol Clube e vai ser aqui agora. Então, ó, chega nesse like brabão aí, um likeão brabão, vem comigo, tamo junto, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. O time do Santos, não quer o Igor Vinícius? Devolve então, bro. Não quer, os caras estão reclamando, tem torcedor aí falando assim, ó, o Santos odeia o Santista e tal, porque levou o Igor Vinícius pra lá e tal. Vou falar uma coisa pra vocês, hein, o São Paulo tá sem lateral, tem o Cédric Soares, tá? Não tem lateral pra colocar. Ou o São Paulo contrata, traz agora do mercado, ou o São Paulo tem só o Cédric. Jogo contra o Flamengo agora no dia 12, né? E aí no dia 16, que é o Red Bull, periga você ter o Cédric em um jogo só. Normalmente o Cédric não joga 2 jogos seguidos, já pararam pra ver? Então se pensar hoje que nós temos o Cédric e mais ninguém, e que temos que ganhar do Flamengo, do Red Bull e do Corinthians até pra sair da zona de rebaixamento, você acha que isso é normal? Contar só com o Cédric Soares é complicadíssimo. Mas tudo bem, o Igor Vinícius já foi embora, águas passadas, né? Não tem problema, lasque-se também, não ficou no São Paulo, paciência. Agora o São Paulo tem que ir buscar alguém no mercado, hein? Nota importantíssima aqui agora para Juan Dinenno. Quero que você pare tudo agora, olhe nos meus olhos aqui, porque Juan Dinenno vai dar o que falar. Números do cara assombrosos quando ele jogava lá fora, no México, e ele fazia muitos e muitos gols de cabeça. É um cara ambientado já no time do São Paulo, que fez 3 gols no jogo treino contra a molecadinha do Sub-20. Então o São Paulo fez um jogo teste contra os caras do Sub-20, e aí o Dinenno ele meteu 3. O Dinenno e o André Silva estariam disputando a posição como titulares hoje. Quem que vai ser o titular, quem que não vai? Jogando com o Luciano e também com o Oscar. Eu fico muito preocupado, sinceramente, e aqui nós temos que depositar todas as fichas no Crespo. Tem que acreditar muito no Hernan Crespo. Só que o Crespo, olha só a sinuca de bico que ele está. Colocar Oscar, óbvio, normal, certinho. Colocar o Luciano no ataque, lá no ataque, óbvio, normal, certinho. Quando você pensa também no Juan Dinenno ou no próprio André Silva, o Crespo ele teria o ataque talvez mais lento do futebol mundial. Quem que é mais lento do que Oscar, Luciano e Dinenno? Não dá pra correr menos que esses 3 caras. Pra isso, o Crespo não conta com ponta, porque são 3 caras ali e mais 2 de volante, já dá 5. Aí você põe 3 zagueiros, 2 alas, os 10 da linha estão concluídos. Aí tem o goleiro, acabou os 11. Não tem um ponta, você percebeu? E esse é o time que o Crespo esboçou a princípio. Não tendo o Lucas Moura, não tendo o Ferreirinha, ele meio que coloca o Luciano no lugar do Ferreirinha, que tá certo demais, e no lugar do Lucas Moura, em vez de ele colocar o Luca ou o Lucas Ferreira, ele coloca um Beck, que é um zagueirão, que é o terceiro zagueiro do time dele. Ele já está dando sinais de que vai colocar 3 zagueiros, só que para ele jogar com esses 3 caras ali na frente, ele tem obrigatoriamente que ter Belete e Serginho. E o Cinho, né? O Cicinho e Serginho na esquerda. Não dá pra você ter laterais como Cédric Soares, Enzo Dias, o Wendel, Ferrarese, caras absolutamente lentos. Até não são absolutamente lentos. Tô esperando que pelo menos aí esse Wendel ele consiga jogar futebol, né? Porque é inacreditável um cara desse do São Paulo não conseguindo ser titular do Enzo Dias emprestado. O Enzo Dias, quando joga, ele se mostra ele não lembra um pouco o Álvaro Pereira? Um lateral que joga um futebolzinho corretinho,
dá umas pancadas ali atrás, só que ele não é um cara rápido, não é um cara habilidoso. Ele me lembra muito o Álvaro Pereira. Você lembra do Álvaro Pereira? Que era conterrâneo do Lugano, que jogava na Inter de Milão, veio pro São Paulo, um uruguaio também, que sentava a chinelada nos caras, não passou, tomou. Lembra do Álvaro Pereira? Esse Enzo Dias, ele me lembra um pouco o Álvaro Pereira. É um lateral muito mais truculento, muito mais animal de força do que um cara habilidoso, rápido. Aí você coloca 3 zagueiros e coloca Cédric e Enzo Dias pra meter o Serginho e o Cicinho, não vão fazer. Eles são durões, eles são lateral zagueiro, sabe? Lateral meio durão. O Cédric até nem é tão durão como o Enzo Dias, mas ele é mais velho já. Então, se o Crespo colocar contra o Flamengo 3 zagueiros, 2 alas lentos e 3 atacantes lentos, acho que o São Paulo, se não conseguir jogar igual aquela Alemanha que meteu 7-1 no Brasil, Toni Kroos, Ozil, Khedira, pum, se não conseguir jogar daquele jeito, não vai conseguir fazer nada. Aí no segundo tempo, o Crespo já tira o terceiro zagueiro e coloca o Lucas ou o Lucas Ferreira, porque é muito lento o time. Então, é muito complicado de pensar que o Crespo não vai usar pontas. Claro que o Ferreirinha e o Lucas voltando é outro time, já estão voltando. Mas contra o Flamengo agora, sinal de alerta total. O Dineno, ele é um cabeceador e é um cara muito forte que faz muitos gols de cabeça. O André Silva é um cara mais um pouquinho de velocidade, né, pra atacar um espaço vazio. Não é o cara que pega a bola igual o Ferreirinha e o Lucas e corre, não. Mas quando o São Paulo lança uma bola pra ele, ele consegue dar um pique ali, ele não é lento. Ele dá um pique, consegue pegar a bola, tem um bom domínio, ele consegue fazer umas jogadas boas. Andou perdendo uns golzinhos feitos aí, mas é um jogador que tem bons números pelo São Paulo. Então, eu acredito que com esse time de Luciano e Oscar, o André Silva é até melhor. Perceberam que eu não falei do Rian Francisco aqui, né? Porque estão colocando numas matérias aí dos treinos do São Paulo, como o Dineno e o André Silva um pouquinho à frente no negócio. Um pouquinho à frente na disputa para esse primeiro jogo contra o Flamengo. O Crespo, ele tem nenhum jogo pelo São Paulo. Então, qualquer que seja a escalação dele, ela é embrionária, ela é prematura, ela é um teste. O problema é que ele pega o São Paulo desmantelado no Brasileirão e o teste é contra o Flamengo no Maracanã. Não tem tempo de testar, né? Ele vai depender muito do acaso, muito da sorte, muito da torcida. Os 2 primeiros jogos, Flamengo e Red Bull fora. Nem a torcida vai ter. Então o Crespo ele vai ter que ser muito perspicaz ali, muito ágil, muito inteligente para poder fazer esse time de São Paulo dar certo. Mas vamos torcer pelo melhor, com a esperança de que o Dineno vai ser um excelente jogador pelo Tricolor, principalmente quando o Lucas Moura e Ferreirinha voltarem, que aí ele recebe uns chuveirinhos na área lá, e aí o cara vem na testada de ferro ali, o cara pode ser um jogador formidável. É ou não é? É, lógico que é. Vamos falar do Lucas e do Ferreirinha agora, né? Dar uma atualizada no que tem aqui. Vamos tomar um cafezão brabo pra falar de Lucas e Ferreirinha, vai ser muito top. Um cafezão brabão. Lucas Moura e Ferreirinha, o que está acontecendo com esses caras? O Ferreirinha num passo à frente do Lucas na recuperação física, já para poder jogar. O Lucas ainda precisa de um pouco mais de tempo, então pode ser que o Lucas ele não jogue nem contra o Red Bull. O que eu estou sabendo, tô cavando essas informações aqui, tá? Cavando mesmo, porque o São Paulo, ele guarda essa informação muito às 7 chaves. O São Paulo não divulga direito quais são os quadros de Ferreirinha e Lucas. O São Paulo mostra um treino, Ferreirinha e Lucas já treinando com bola, mas ainda longe de fazer aquele rachão. O São Paulo fez o jogo principais, né, time profissional, contra o Sub-20. Lucas Moura e Ferreirinha nem na foto aparecem. Não teve Lucas e Ferreirinha. O Ferreirinha tem o lance no seu do pé, e o Lucas tem o outro problema mais sério. O Lucas, a previsão é de 3 meses. Está numa recuperação mais avançada do que os 3 meses. Pode ser que ele volte neste mês aqui já. E aí pode ser contra o Red Bull, mas é provável que seja contra o Corinthians se ele voltar esse mês. O Ferreirinha, ele pode voltar contra o Flamengo, mas é quase impossível. Faltam 6 dias para o jogo de São Paulo e Flamengo. Então ele deve voltar contra o Red Bull, certo? Próximo jogo Flamengo, nem Lucas nem Ferreirinha. Próximo jogo Red Bull, Ferreirinha. Próximo jogo Corinthians, Lucas e Ferreirinha. Essa é uma expectativa, não é nada concreto. Se o São Paulo começa a ganhar no Brasileiro, empata com o Flamengo, vamos lá, vai. Aí ganha do Red Bull lá, ganha do Corinthians aqui, é muito possível que o Lucas só volte contra o Atlético do Paraná lá na Copa do Brasil. Aí é provável e correto também.
Se o São Paulo conseguir os resultados sem o Lucas Moura, poupe o cara. Traga o cara para jogar quando realmente valer muito a pena, que é na Copa do Brasil. Se o São Paulo conseguir os 45 pontos no Brasileirão, dos males o menor, né? Não cai e ainda briga para ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, para voltar pro cenário de verdade, né? Para ser o time que nós aprendemos a torcer. Então esse é o caso, esses são os quadros de Lucas Moura e de Ferreirinha. Tem um caso muito curioso aqui, que é do Marcos Antônio, Alisson e Pablo Maia. Notícias estão colocando que o Marcos Antônio, ele estaria titular do Pablo Maia. O Alisson, então, atacante, ele seria o primeiro volante. Tá acompanhando? Pablo Maia sai. Quem você põe de primeiro volante hoje? Alisson. E o segundo volante não seria o Bobadilha, seria o Marcos Antônio. Obviamente, ganhou a posição até quando o ex-técnico estava aqui. E aí seria Alisson e o Marcos Antônio. O que pega aí? Primeiro ponto que eu acho que isso não está certo, e não tá mesmo, é que o Pablo Maia, ele sairia do time do nada. E isso é muito complicado de interpretar. Duvido que o Crespo vai ficar sem primeiro volante, sem nenhum, para colocar o Pablo Maia no banco de reservas e 2 segundos volantes para jogarem na volância, na marcação do São Paulo ali. Isso pode acontecer porque o sistema é de 3 zagueiros? Até pode. Pode acontecer, sistema de 3 zagueiros, abrir mão de um primeiro volante, joga com 2 segundos volantes, pode ser. Agora, o outro ponto, e não menos importante, é que o Alisson, o São Paulo de Crespo, quer fazer o Alisson voltar a ser um volante atacante. Tipo Mineiro, lembra do Mineiro? Hernanes, Wagner, volante que vai pro ataque, sabe? Eu não vou citar aqueles lá daquele time lá que eu não gosto de falar de Itaquera, mas tinha lá um que foi pra seleção, Barcelona, ele é um cara que era um segundo volante. Quando o time dele tinha a bola, ele era um meia. Quando não tinha, ele era um volante. É mais ou menos assim que o São Paulo identifica jogar com o Alisson. Um cara que tá ali no meio campo, é volantão quando o adversário tem a bola, e quando o São Paulo tem a bola, ele é meio atacante. Porque ele era atacante, o Alisson. Ele tem as características de saber fazer gols até. Ele fez uns golzinhos aí com o Zubeldia, né? Antes daquela contusão dele, ele tava fazendo uns golzinhos lá. Então pensar que o Alisson vai ser preso de primeiro volante agora, o Pablo Maia perde a vaga no time pro Alisson ser improvisado, o Luan vai ser esquecido de novo no time do São Paulo pro Alisson ser improvisado e o São Paulo não ter o devido poder de marcação no meio campo, eu duvido que o Crespo faria isso, até porque o Crespo jogou com o Luan na primeira passagem e ele sempre gostou de um primeiro volante. Então é difícil, cara, ter Marcos Antônio e Alisson logo de cara. E aí o Pablo Maia voltando, o Alisson seria a dupla de volante com o Pablo Maia fazendo a releitura, né? O filme 2 daquela dupla de volantes que foi campeão da Copa do Brasil em 2023 com o Dorival, que eram Pablo Maia e Alisson, maravilhosos, abençoados. E aí o Marcos Antônio, o Luan e o Bobadilha, eles ficam ali de reservas buscando jogar num Campeonato Brasileiro onde o São Paulo supostamente não irá priorizar em respeito às Copas, né? Vai respeitar as Copas e o Brasileirão ele tem que ir construindo resultado após resultado. Ganhou um jogo no Brasileirão, ele respira pro próximo, afastando aquele rebaixamento da realidade nossa. Então ficaria top, acho. Se eu sou o Crespo, claro, tem que ter um técnico, não dá pra colocar o Pablo Maia e Alisson como estavam jogando antes, com aquele projeto de técnico, e aí você, lógico, desmantela os dois. Tava os dois ruins, Pablo Maia e Alisson. Agora, tendo um técnico, esses dois caras podem voltar a ser o que foram com o Dorival. Excelentes, né? Dito isso tudo aí, o São Paulo vai no mercado buscar por meia vai vir, um atacante das beiradas de campo vai vir, o São Paulo vai trazer esses dois caras, lateral direito, e ainda tem um zagueiro que o São Paulo precisa contratar. E é aqui que eu vou te apresentar o Marlon, o zagueiro que foi do Fluminense, foi do Barcelona. Olha que história, olha que trajetória mais complicada, cara. Eu até abri aqui o site do Transfer Market, porque é curioso. O Marlon, ele está hoje com 29 anos, ele já é veterano. Ele foi do Fluminense, aí ele foi pro Barcelona, onde ele joga no Barcelona B. Do Barcelona B ele volta pro Fluminense, do Fluminense ele vai pro Barcelona principal, vai pro Nice da França. Do Nice da França, ele volta pro Barcelona e assim vai indo. Aí tem Sassuolo, Shakhtar, Monza, tem um monte de time aqui, Fluminense de novo, Shakhtar. Aí, ele do nada ele fica sem clube e ele fecha com o Inter Miami. Quando ele tava no Shakhtar,
teve aquele problema Ucrânia e Rússia, aquela guerra, ele ativou a cláusula de guerra e pediu para ficar livre do Shakhtar. E a FIFA liberou. Então ele ficou sem clube. Aí ele foi e assinou com o Los Angeles, lá dos Estados Unidos. Assinou com o Los Angeles, ficou lá um tempo, e aí ele pega e sai, rescinde com o time, agora ele está sem clube. Esse técnico aqui, esse jogador, ele foi para um time lá do Catar. Quando o Crespo estava lá, o Crespo pediu ele lá, tal, ele acabou indo, mas ele acabou nem jogando lá. Ele nem aparece aqui no Transfermarkt. Quando ele chega lá que ele não joga, ele vai depois, fica sem clube e vai pro Inter de Miami. Mas o Crespo teria indicado esse jogador aqui, o Marlon, para ser zagueiro dele. Agora o cara tá sem clube e o São Paulo procurando por um zagueiro. Então esse Marlon aqui, Crespo no São Paulo, o Marlon desempregado, o Marlon que o Crespo teria indicado lá no Catar quando ele estava lá no futebol asiático. E agora, o Marlon livre, o Crespo querendo o zagueiro, o São Paulo já se desfez do Juan Tressoldi, né, que volta pro Sassuolo. Esse menino aqui também passou pelo Sassuolo. O empresário dele aqui, tá aqui, ó, é o Pro Manager. Não sei se é o mesmo aqui do Juan Tressoldi lá. Vamos pesquisar isso aqui. Juan Tressoldi. Vamos ver se ele também é do Pro Manager. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Não sei também. Não importa em nada também, né? Mas assim, o empresário dele, não. É Clamber Global lá, não é? Pelo menos assim. Mas o Marlon, ele é um zagueiro que poderia vir para o São Paulo se o Crespo quisesse, né? Eu sou muito a favor do Crespo poder montar o time dele agora. É claro que eu tenho minhas preferências, tem a sua, tá? Mas caramba, o Crespo chegou. Nós não temos que finalmente confiar num técnico. Nós precisamos depositar as esperanças agora e acreditar plenamente que o nosso técnico é do ramo. Né, falar que o Crespo é do ramo é bobagem. O Crespo é muito do ramo. O Crespo ele é muito conhecedor do que ele faz ali. Então, ter hoje o Crespo, pra mim, é aquele memezinho lá do cara te cobrindo com o escudo das facas, aquela chuva de faca, e o Crespo cobrindo teu sono ali, deixando você dormir em paz. Eu acho que o Crespo é mais ou menos isso. O Crespo ele está ali pra zelar por nós. Ele tá ali pra conquistar pelo São Paulo. O Crespo não é um bobalhão que vem aqui pra tomar dinheiro do São Paulo e não quer nada. Ele quer sim. O Crespo é rico, o Crespo é milionário, o Crespo ele quer título, ele quer conquistas, ele quer se superar na carreira. E pra isso, usando o São Paulo é campeão consequentemente. Então eu sou a favor de, se o Crespo disser quero o Marlon, que o São Paulo negocie com o Marlon. Se o Crespo disser quero o Zezinho da padaria, traga o Zezinho da padaria. Não precisa se preocupar, temos alguém ali para indicar jogador. É claro que o departamento de scout existe, né? Muricy Ramalho existe, o Rui Costa existe, mas se o Crespo disser eu quero aquele, e for um cara dentro da realidade financeira do São Paulo, dentro dos padrões óbvios que o São Paulo pode gastar, sou 200% a favor. Que venha o Marlon, caso o Crespo indique. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!